Uma das prioridades do governo federal neste ano eleitoral é a aprovação do fim da escala 6 por 1 de trabalho sem redução de salários. O governo já anunciou que, logo depois do Carnaval, envia um novo projeto de lei sobre o tema. E quando eu digo um novo projeto de lei, é porque a informação que se tem é que há pelo menos 5 projetos e propostas em tramitação no Congresso Nacional que têm a intenção de acabar com esta escala 6 por 1, regime em que o empregado trabalha 6 dias consecutivos e tem apenas um dia de folga. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o doutor em Direito Trabalhista e Empresarial, Antônio Vasconcelos Júnior. Muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Olá, Milton, olá, Cássia, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar tratando de um tema tão importante que certamente todos que estão acompanhando a CBN estão antenados para saber dos desdobramentos. Considerando que já existem 5 projetos e propostas mais ou menos no mesmo sentido lá no Congresso, por que haveria necessidade do governo apresentar um projeto próprio? Milton, o que está acontecendo com relação a esse tema, né? Foram diversos projetos que foram apresentados, né? A maioria deles, eles estão efetivamente com a intenção não só de eliminar a escala 6 por 1, acho que é bem importante a gente destacar que hoje em dia a Constituição Federal, a legislação, o que ela estabelece? Ela estabelece uma jornada semanal de 44 horas e 8 horas diárias de trabalho no máximo. Isso implica numa escala de 6 por 1, onde a gente, como regra, teria que trabalhar 5 dias, 8 horas de segunda a sexta, e aos sábados, às 4 horas. No entanto, diversos projetos, eles estão mais além, né? Eles estão, na verdade, tentando uma redução de jornada muito mais expressiva, de 44 horas para 36 horas, numa escala de 4 por 3, onde os empregados trabalhariam 4 dias e folgariam 3. E o governo, ele vem, obviamente, como você bem mencionou, né, com grande interesse em estar apoiando essa pauta para que ele apresente um novo projeto, tentando efetivamente trazer um consenso entre esses projetos já apresentados. E me parece que nesse novo projeto que está sendo desenhado, vai se tentar uma redução um pouco mais branda, que seria as 40 horas semanais, com alguma possibilidade de negociação coletiva. Mas, obviamente, a gente tem que aguardar esse projeto do governo ser apresentado para que a gente verifique exatamente o que vai ser apresentado de novidade entre os projetos que já foram apresentados. O senhor acredita que com esse ajuste, se começar a se pensar em 40 horas semanais, a gente tem um projeto que pode se tornar mais viável e não correr o risco de ficar paralisado, tramitando por tantos anos, como os outros projetos que estão no Congresso? Cássia, eu não tenho a menor dúvida, me parece muito mais viável se trabalhar com uma possibilidade de uma redução de 44 para 40 horas do que se pensar em uma proposta de redução para 36 horas, inclusive com 4 dias de trabalho. Me parece muito mais razoável e alguns setores, né? Quando eu falo alguns setores, quando a gente fala principalmente das áreas administrativas, da área de serviços em geral, já existe, na verdade, um desenvolvimento de trabalho de segunda a sexta, né? Algumas empresas trabalham distribuindo essas 44 horas semanais ao longo da semana, onde as pessoas trabalham 8 horas e 48 minutos, e outras trabalham, na verdade, 9 horas de segunda a quinta, e às sextas-feiras acabam saindo 1 hora mais cedo, ou seja, 8 horas. Então, me parece, né, muito mais viável, inclusive para uma tramitação mais ágil, como você bem mencionou, uma proposta de 40 horas do que os projetos que até então estão tramitando nesse sentido. Antônio Vasconcelos Júnior, que cuidados se deve ter nesse debate, que é sensível, porque tem apelo popular, mas também tem impacto econômico em alguns setores?
Milton, você tocou num ponto agora essencial, né? E eu acho que é isso que a gente sente falta, né? De efetivamente de dados técnicos e estudo mais aprofundado sobre os impactos. Não existe dúvida que, obviamente, a população ela tem uma tendência em apoiar um projeto que existe uma proposta de redução de jornada de trabalho sem redução de salário, né? As pessoas logo imaginam que vão, na verdade, trabalhar menos e ganhar o que atualmente estão ganhando. Mas isso ele gera um desdobramento bastante significativo em termos de custo operacional, em termos de custo do Brasil, em comparação com outros países que a gente já está concorrendo efetivamente hoje, né? Então, nós concorremos diretamente com a China, concorremos diretamente com outros países também, como Estados Unidos, entre outros, né? Que pode efetivamente gerar um grande impacto, né? E isso é bastante preocupante, porque o que a gente pensa, num primeiro momento, ser bastante interessante para todos os empregados, pode, num determinado momento, propiciar maior automação, eliminação de postos de trabalho, e também poderá estimular uma possível inclinação para a informalidade. E eu acho que realmente precisa se tomar bastante cuidado em trabalhar com essa pauta, tem que ter uma discussão bem expressiva, um estudo bem significativo para que se possa tomar uma decisão com bastante tranquilidade e segurança. Antônio Vasconcelos Júnior, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Eu que agradeço, Milton e Cássia, e a todos que acompanham a CBN. Obrigado. Bom dia a todos. Antônio Vasconcelos Júnior é doutor em Direito Trabalhista e Empresarial, sócio fundador do escritório AVJ Advogados.